Serão 3 ou 4 vídeos, ainda preciso escrever a outra parte do conteúdo aí para poder saber exatamente quanto tempo vai durar. E hoje, como eu falei, a gente vai dar continuidade ao tema, a gente vai falar sobre os pontos 6 e 7 que estão aqui, você deve estar vendo aí na tela. Só que antes disso, eu vou fazer a introdução que eu fiz no outro vídeo, falar muito rápido sobre esses 5 primeiros pontos, e aí depois eu entro no 6 e 7 com mais detalhes para você poder ter o mesmo nível de profundidade que eu trouxe nos pontos 1 a 5 no outro vídeo, ok? Então, primeiro alinhamento aqui. Planejar a produção é completamente diferente de controlar. Os momentos são diferentes, a forma e o conhecimento que você precisa é diferente. É importante que você tenha isso em mente, tá? Você que é profissional de planejamento, você precisa entender claramente as diferenças, quais são os controles utilizados, nível de consolidação das informações que você precisa, por exemplo, no processo de planejamento, nível de detalhe que você precisa, detalhe e disciplina que você precisa no processo de controle, enfim, a forma de comunicar, enfim, muda muita coisa entre planejar e controlar. Então eu vou entrar aqui no primeiro ponto, vou lembrar muito rápido do que a gente falou no outro vídeo. Oi, caramba, eu tô mudando a tela aqui sem querer. Sobre o que a gente falou no outro vídeo. Eu tava mexendo na tela errada aqui. Primeiro ponto, planejar, ok? Planejar, obrigatoriamente planejar, está relacionado com prever, com antecipar, com construir um plano. Provavelmente você talvez seja detalhista e diga que, mas a previsão é impossível, ela sempre vai estar errada. Com certeza. É impossível prever a venda de um item. Da mesma forma que é impossível construir um plano perfeito, mas você precisa do plano. Quando você constrói um plano, a única certeza que você tem, no segundo seguinte, você apertou o botão, salvei o plano. No segundo seguinte, a única certeza que você tem é que esse plano já está errado. Ele nasce errado, o plano. E qual é o grande segredo de um processo de planejamento? É diariamente fazer as pequenas correções de rota. Importante que você tenha isso em mente. Você precisa construir um plano e fazer as pequenas correções de rota. Isso dá muito resultado e você vai entender um pouco mais ao longo do vídeo. Segundo ponto aqui, o processo de planejamento ele é responsável por construir todos os alinhamentos com todas as áreas. Alinhamento com o time de finanças, você vai antecipar formação de estoque, por exemplo, você vai precisar de mais caixa para poder formar estoque, alinhamento com o time de engenharia sobre o lançamento de algum produto ou sobre a instalação de um novo equipamento, alinhamento com o time de marketing sobre alguma campanha, isso tudo acontece durante o processo de planejamento. Tenha isso em mente. Terceiro ponto, eu não estou entrando nos detalhes, tá? De todos os pontos, porque eu vou entrar nos detalhes só do 6 e do 7. Eu só estou recordando aqui para a gente ter o mesmo nível de conhecimento. E para você não precisar assistir o outro vídeo para continuar assistindo esse. Então, terceiro ponto, planejar, tá? Envolve toda a coleta e organização dos dados. Isso é literalmente uma arte. Saber o que coletar, como organizar, como estruturar os dados, isso é uma arte. Tem metodologia para isso. No método mestre, que eu vou disponibilizar em breve, você vai entender de ponta a ponta como construir, como extrair os dados, que tipo de base você precisa construir, como montar um simulador para você poder ter visão de futuro, como modelar uma estratégia de lotes, enfim, tem um monte de coisa que você precisa saber, que você precisa organizar para você poder ter o processo de planejamento em mãos, para você ter controle do que está acontecendo. Então, esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto aqui, plano. Tá? O plano não é só para mostrar quanto, quando e onde. O plano ele entrega todo o direcional. Então, a estratégia de lotes é construída durante o plano. O modelo de estoque de segurança é construído durante o plano. É importante você ter isso em mente. Eu trouxe 2 exemplos, mas tem vários outros aqui que são várias outras estratégias, vários outros direcionais que são construídos durante o planejamento. Quinto ponto aqui, para que você faz o planejamento?
para antecipar os problemas, ok? Isso é essencial no processo de planejamento. Hoje, você precisa saber que daqui a 3 meses você vai ter gargalo no equipamento 1, no equipamento 2, no equipamento 3 e que você não vai conseguir produzir o volume necessário dos produtos X, Y e Z. E hoje você toma uma ação para resolver um problema que você vai ter daqui a 3 meses. Importante ter essa visão. Se você não tem essa visão, quando você entra no terceiro mês, você já entra devendo. Porque o equipamento vai estar engargalado, você não fez nenhuma estratégia de antecipação de estoque. Mesmo que você não tenha espaço para antecipar o estoque, você poderia ter construído um alinhamento com todas as áreas, falando, ó, durante este mês nós teremos problemas. O que a gente pode fazer antes? Tá? É importante ter isso em mente. Então, antecipar os problemas. E a gente vai entrar aqui com detalhes nos pontos 6 e 7 agora. Então vamos lá, só deixa eu ver quanto tempo que tem de vídeo aqui, 6 minutos, seguindo, pontos 6 e 7. Centralizar ferramentas, informações e processos. O que é isso, tá? Planejar obrigatoriamente precisa, a área de planejamento, tá? Obrigatoriamente precisa padronizar as ferramentas, tá? Que várias áreas, e não necessariamente as ferramentas que as áreas vão utilizar, mas as visões, tá? Para tomada de decisão. Isso precisa estar padronizado. Construir todo o modelo de informações ali que vai permear a operação para tomada de decisão e vai, além do modelo de informações, todo o modelo de processo, tá? Que as áreas vão seguir para poder tomar as decisões corretas, tá? Muitas empresas têm problemas nesse ponto, eu vou esclarecer por quê aqui. Seja primeiro por não ter um processo centralizado, esse é o primeiro grande problema, e aqui eu não falo sobre um escritório central, com um time enorme, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer ter uma pessoa olhando para o processo de planejamento de forma centralizada, organizando todas as pontas, e pode ser a mesma pessoa que toca o dia a dia da operação se você tiver uma operação pequena. Eu já fui esta pessoa 16, 17 ou 18 anos atrás. Tocava o dia a dia da operação, colocação de ordem de produção, sequenciamento, requisição de compra, alinhamento com compras, alinhamento com a produção e, ao mesmo tempo, centralizava o processo de planejamento, construía todas as conexões para poder fazer o dimensionamento de capacidade correta. Então, não é um escritório central, é um processo centralizado. Pode ser uma pessoa, pode ser 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, tudo depende do tamanho da operação que a gente está falando. Então, as empresas erram por não ter um processo centralizado, esse é o primeiro ponto, ou por ter uma centralização totalmente desconectada do dia a dia da operação. Isso é um problema seríssimo, tá? Pouquíssimas empresas conseguem desdobrar ali da forma correta o que está no plano com o que vai ser realizado no dia a dia. E além de não conseguir desdobrar, elas não conseguem fazer essa interação com o dia a dia corretamente. Ah, por quê? Porque a interação ela é diária. Muitos pensam que o plano tem que ser seguido à risca. Não é assim que funciona. O plano tem que ser corrigido todos os dias. É assim que precisa funcionar. Isso não quer dizer que você vai mudar o plano completamente. Eu vou trazer um exemplo do nosso dia a dia aqui. Provavelmente você usa o Waze para poder se deslocar. O Waze ou qualquer outro GPS. O que o Waze faz? Você colocou uma rota, ele vai setar ali a rota, ok? O tempo de percurso. E a cada 5 minutos, talvez, 3 minutos, ele vai corrigindo a rota. E não quer dizer que ele vai chegar num lugar diferente, não, ele vai chegar no mesmo lugar, só que ele vai corrigindo, fazendo pequenos ajustes para poder cumprir o tempo que ele tinha se comprometido. Às vezes ele faz ajustes no tempo também, isso não é um problema, porque você recebe essa informação antes. E além disso, se você erra o caminho, ele já faz a correção de rota, já faz o ajuste. Se a gente for fazer um paralelo com uma produção, se uma máquina quebra, quem faz essa correção? Quem reorganiza o plano para aquele pedido que foi prometido para entrega lá no final, ele ainda permaneça naquele prazo. Então, diariamente, você precisa fazer as pequenas correções, exatamente igual o Waze faz as correções de rota. Se você não fizer isso, quando estiver chegando no final, você vai ser surpreendido com um monte de problema. E muitas empresas não fazem essa
conexão. E eu vou trazer um exemplo aqui de desconexão, tá? Só para você entender. Pense em uma produção que ela não foi realizada ontem. Tá? Você chegou na fábrica e viu que a produção não foi realizada ontem. Pensa uma linha de produção que ela está 100% ocupada nos próximos 3 meses, ok? E essa linha, ela está antecipando um volume de produção, ok? Ela está antecipando a formação de estoque, porque no final do 3º mês você vai ter uma venda muito acima do previsto. Então, hoje, você está formando estoque. Você não tem visão do que vai acontecer no final do 3º mês, teoricamente, tá? Se existe uma desconexão, você que está realizando o planejamento hoje, você está executando, você sabe que o item não foi produzido. Só que se tem uma desconexão com o processo de planejamento, você não vai ter visão do impacto daqui a 3 meses, do impacto no final do 3º mês, porque isso não está conectado. Se isso está conectado, hoje alguma coisa é feita para poder corrigir o impacto daqui a 3 meses. Ou terceiriza a produção, ou compra o produto, ou, enfim, decide um formato de hora extra que não incorra em custos super altos para a produção, que isso normalmente acontece, né? Quando tem um gargalo, sai fazendo hora extra loucamente, sem pensar. Então, dá para reorganizar isso, porque hoje você sabe que a produção que não foi realizada ontem vai ter impacto daqui a 3 meses. Só que o normal, tá? O que acontece em muitas empresas é que esse problema ele vai ser descoberto na metade do 2º mês, que é quando a reorganização do planejamento está sendo feita, outro ciclo está sendo gerado, e aí descobrem que não foi produzido o volume que estava previsto e vai ter problema no final do 3º mês. Só que aí já está muito em cima da hora e o problema já tá gerado, ele não tem solução. Aí é hora extra loucamente, enfim, vários problemas acontecem em função de uma falha entre a conexão do planejamento e o dia a dia. Importante que você tenha isso em mente, conectar o planejamento com o dia a dia. A gente já está com 12 minutos aqui de vídeo. Eu vou falar sobre o 7º ponto só no próximo vídeo, ok? Ou vou falar hoje? Vou falar hoje, vai. O planejamento faz toda a avaliação dos recursos necessários aí para você poder executar a produção. Esse é um 7º ponto. O que é a avaliação dos recursos necessários? Aqui a gente entra num ponto muito crítico. Tá? Isso parece simples, ok? Eu já expliquei em um outro momento, em um dos pontos aí dos 5 primeiros, de forma superficial. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe aqui sobre esse 7º ponto. Tá? Muitas empresas cometem erros e prejudicam toda a operação por falha nesse 7º ponto. E tem 2 principais visões aqui. Primeira, ou a empresa não tem um processo de planejamento implementado, e aí não faz esses desdobramentos com visão de médio prazo, da capacidade de produção, ou da capacidade de produção, necessidade de máquina, equipamento e pessoas, ou da necessidade de materiais, tá? Visões com antecedência da necessidade de alguns materiais que são importantes para o processo. Talvez um material importado, ou um material com prazo de entrega maior. Isso não é visto durante o processo de planejamento. O que é comum nas empresas? Roda o MRP e sai correndo atrás de toda a necessidade gerada no MRP. Totalmente errado esse processo. E segundo ponto aqui. Tá? Então, primeiro, ou as empresas não têm esse processo de planejamento estruturado, ou elas têm um processo de planejamento implementado que aparentemente funciona bem, ele é muito bem comunicado, as visões estão muito bem claras ali, muito bem apresentadas, mas o desdobramento não é feito da forma correta. E aí vale a mesma coisa que eu falei no tópico anterior, só que eu vou entrar aqui mais no detalhe. Pense uma operação que tem 100 máquinas, tá? Uma grande operação. Pode ser uma operação menor também, o exemplo vale para vários tamanhos. Uma visão do volume de venda, o processo de planejamento está sendo construído e é colocada uma visão do volume de venda por cada linha de produto. E todo o ciclo de planejamento é construído com base nessa visão. Mas essa visão, da forma que ela está desenhada, ela não se conecta com uma visão clara de capacidade de produção.
e uma determinada linha ali de produção, ela é um gargalo. Se o desdobramento fosse feito da forma correta, esse gargalo seria identificado ali. Então tem uma linha de produção que é um gargalo. Isso não aparece, porque o desdobramento não é feito da forma correta. Você precisa de uma visão comercial que resolva todos os problemas e o ideal é que essa visão ela seja a mesma da visão de produção. Se não for a mesma, você precisa construir uma visão que traga clareza para a capacidade de produção. Então, o normal é que isso não acontece. E aí, qual o grande problema, tá? Uma linha, que é um gargalo, a decisão sobre antecipar a produção, sobre comprar uma linha nova não é tomada. E aí eu já vou falar sobre os problemas. E a mesma coisa vale sobre materiais. Você tem um determinado produto que está com um incremento de venda altíssimo, só que nessa composição de famílias ali, do ponto de vista comercial, que está sendo discutida, não dá para ver que esse item está com uma venda muito acima do previsto. É um item importantíssimo. E aí a necessidade de materiais desse item não é tratada da forma que deveria. O fornecedor tem um gargalo, não está conseguindo atender ao volume de materiais, e esse item não é tratado com a antecedência que deveria para resolver o problema. Dois simples desvios, tá? Super simples, que eles com certeza seriam captados na fase de planejamento ali facilmente. E aí o que acontece? Sobra para o time de execução encontrar uma solução para aquilo que não tem solução. E aí, qual o problema, tá? O equipamento vai operar no gargalo o tempo todo, provavelmente vão pedir hora extra, totalmente desorganizada, aquela hora extra que é caríssima, que não está consolidada com outro item que poderia ser produzido das mesmas pessoas que estão em hora extra, porque o supervisor da fábrica também vai estar em hora extra, enfim. Então, hora extra caríssima. Se o equipamento quebrar, o time de manutenção vai fazer horas extras caríssimas também, porque não está alinhado ali que o equipamento era um gargalo. O time de compras vai correr atrás de reposição de materiais loucamente também, porque o equipamento não pode parar. E, de novo, isso não está alinhado, e aí você tem um custo de manutenção enorme, um custo com peça de reposição gigantesco, simplesmente porque não houve um alinhamento correto de um gargalo. E isso poderia ter sido facilmente identificado durante o processo de planejamento. Enfim, vou fechar aqui o vídeo. Planejar é uma arte, tá? Isso tem metodologia. Metodologia evita todos esses problemas que eu trouxe aqui no exemplo. E no próximo vídeo a gente vai tratar dos pontos que estão relacionados ao controle de produção. Então, planejar e controlar. A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.